Brasil. É um caleidoscópio aqui, uma cidade incrível, São Você Paulo. já vive em São Paulo há muito tempo, Tereza? Tem 18 para 19 anos que eu estou vivendo aqui. Você não nasceu em Alagoas, né? Eu nasci em Pernambuco, mas fui muito pequena para Alagoas, assim, só nasci. Uma semana, minha mãe voltava para o estado de Alagoas. E por que você resolveu ser candidata por São Paulo? Só por viver aqui ou porque você também sabe que há nordestinos, milhões, vivendo aqui? Vários motivos me trouxeram para ser candidata por São Paulo. Primeiro, por viver aqui em São Paulo já há bastante tempo, por sentir esse acolhimento, por saber que São Paulo tem uma segunda cidade de cada estado nordestino, vamos dizer, Alagoas, se você contar o número de alagoanos, ela é a segunda cidade de São Paulo. De cearense, depois de Fortaleza, é a segunda maior cidade. Então, depois de Maceió, vamos dizer, cada lugar você representa. São Paulo tem muita força. Mas eu acho que São Paulo é uma voz muito forte do Brasil. E eu acho que eu tenho esse privilégio de ter essa opção, que eu poderia também ter saído pelo meu estado, mas eu acho que eu posso fazer muito aqui pelo estado de São Paulo. Tereza, antes de entrarmos aí nas tuas ideias, tuas bandeiras, eu queria registrar o seguinte. Muita gente que não viveu em 1992 já como adulto, não sabe, imagina que a Tereza Collor chegou à política pelo casamento, né? Se casou com quem se tornaria irmão, né? Quem era irmão do futuro presidente da República. Mas eu sei que a história começa bem antes, né, Tereza? Quando é que você se interessou por política? Desde o berço? Desde muito jovem, né? Minha família de um lado e de outro já tinha ligação. Pela família do meu pai já tinham deputados e pessoas ligadas à política. E pelo lado da minha mãe, meu pai é um empresário, grande empregador do estado de Alagoas, né? E foi sempre muito voltado a essa causa de desenvolvimento do estado. E pelo lado da minha mãe, sempre um tio foi senador, F. Pessoa de Queiroz, e um tio, bisavô, foi presidente da República, né? O Epitácio Pessoa. Então, são pessoas que sempre estiveram próximas, assim, ao desenvolvimento das regiões. Primo de primeiro grau do meu bisavô era João Pessoa. Então, sempre teve gente ligada, né? Então, a questão política está no sangue, vamos dizer assim, né? Depois, muito jovem, casei com uma família que também tinha a política dentro da família, né? Collor era o avô do Pedro, foi a pessoa que fez todas as leis trabalhistas que ainda tem em vigor, são ainda da época dele. Primeiro-ministro do Trabalho. Primeiro-ministro do Trabalho, e quando a Vargas torna-se uma ditadura, o doutor Lindolfo se negou a representar uma ditadura e foi exilado político toda a vida do Gaúcho, ele Gaúcho, era, né, de São Leopoldo, E ele foi exilado político da era Vargas, né? E foi um homem muito digno e brilhante. Assim como sua filha, Dona Leda, quem eu tinha maior admiração. É uma figuraça também. Uma mulher muito especial e que eu gostava muito dela. Tereza, você estudou História, isso aí também... Estudei História, que tudo isso tem uma conexão, né? E você entender o país, e você entender por que estamos assim, e não entender por que estamos ainda com essa situação tão drástica de corrupção, depois de ter vivido um processo de corrupção há tão pouco, de impeachment há tão pouco tempo, como foi o processo do presidente Collor. Achei que eu falo isso com muita veracidade, com muita verdade, porque eu vivi de perto, eu estava junto com o Pedro, foi muito difícil, quando nós fomos fazer eu estava junto com ele todos os momentos, quando isso começou a acontecer na família, foi realmente uma coisa que chocou, mas chegou um ponto de ter que fazer a denúncia. É muito difícil isso no seio da família, você denunciar um irmão por corrupção, e
E a gente achava que isso era uma questão de exemplo para o Brasil. Mudaria o país. Porque quando acontece um impeachment na família que derruba o presidente, que é o cargo máximo, você acha que não vai acontecer mais, que isso é um exemplo para toda a classe política, mas não é o que vimos. Passado todos esses anos, quer dizer, você vê de 92 até agora, são 26 anos, e a gente vê que a corrupção continuou e de uma forma mais alastrada, mais endêmica. O Brasil piorou, Tereza? Na questão de corrupção foi uma coisa terrível. Esses anos agora da era do PT, o governo do PT, ela se enraizou em todos os segmentos, porque eu acho que isso ficava mais no alto da pirâmide. Era localizado, né? Mas agora foram todos os segmentos, e banalizou-se a corrupção. A corrupção ficou uma coisa normal. Todo mundo achava que tinha que dar aquela, como eles chamam, de pedágio. Isso não existe numa sociedade digna, decente, e a gente vendo o povo morrendo de fome, a questão apertando o salário da população, e os poderosos todos aí roubando, aparecendo. Se não fosse a Operação Lava Jato, o que seria desse país? Perfeito. Não é? Então, isso não pode mais continuar. E você acha que a Operação Lava Jato vai mudar o país ou precisa de complemento? Eu acho que a Operação Lava Jato foi fundamental. O Congresso tem que apoiar, por isso que o Congresso tem que ser renovado, porque da forma que o Congresso está aí, ele não apoia da forma que tem que ser, querem obscurecer, atrapalhar, dificultar todo o processo da Operação Lava Jato. A Lava Jato é importantíssima, mas tem que ter outras operações, porque a cada momento que você levanta o tapete, vai aparecendo mais sujeira, mais podridão dentro de todos os órgãos federais, você vai estaduais, a coisa pública está toda podre. Então, tem que ter operações que mostrem e que a lei faça valer. A lei é para todos. Tereza, pelo que você diz, eu já posso até imaginar a resposta, mas eu queria conferir. Qual é a tua principal bandeira de campanha? O que você pretende fazer no Congresso? A minha principal bandeira, você vê pelo que é a anticorrupção. É isso. A gente tem que desmontar esse sistema que se fez tão forte dentro do Congresso. Institucionalizou. Exatamente. E a gente está vendo que não tem. As forças estão muito, muito fortes ali dentro. A gente tem que ir uma bancada nova, revigorada, contra tudo isso. Isso é o que eu chamo o novo. Não é um novo que, ao mesmo tempo, não é o novo é ser limpo. Isso é que é a grande mudança que vai haver no Congresso. Então, quem são essas pessoas? Não adianta vir reelegendo pessoas que vêm com falso discurso. E querer disfarçar e enrolar de novo a população. Porque a gente pensava que o PT vinha com um discurso novo, porque ele vinha de uma classe operária que vinha vendendo sonhos para a população e, no entanto, vendeu ilusão. O pior que tem é ela acabou com o sonho de todo mundo, de toda essa classe que acreditou. Ela enganou todo esse povo. Uma ilusão completa. E que novo que eles trouxeram? Trouxeram uma corrupção pior ainda. Cada um que vem com a ideia de um sonho, e o que é que traz? Então, tem que acabar a qualquer custo. Agora, Tereza, pouca gente sabe, infelizmente, que é o Congresso que faz as leis. Exatamente. Então, é preciso, segundo o próprio juiz Sérgio Moro, é preciso que o Congresso ajude. Faça isso. Você tem algum projeto, alguma lei que você defenda? O que pode começar a mudar esse quadro? O Ministério Público, com o apoio da população civil, enviou para o Congresso as 10 medidas anticorrupção, que o Congresso não deu a importância que devia. Né? Deixou de lado, não efetivou nada. Achou que eram muito radicais. Algumas coisas eram difíceis de serem cumpridas, podiam ser um pouco radicais, mas poderia haver uma conversa com a sociedade civil para chegar a um consenso. Eles não deram a importância necessária. A população tem que cobrar. Então, o que é que aconteceu? A Fundação Getúlio Vargas, com um movimento da Transparência Internacional, se juntaram e estão montando uma plataforma com 80 medidas
contra a corrupção, que são importantíssimas, mas isso foi muito pouco divulgado. Isso está num site onde você pode dar opinião, que chama Wikileges. Você pode entrar e tem lá como acabar com o foro privilegiado, que é uma coisa que tem que acabar. Porque o homem que representa o povo tem que ter leis melhores do que o cidadão que elegeu essa pessoa. Aquela pessoa que está ali representando, ela tem que ser mais digna, mais honesta, mais limpa do que aquele outro. Do que quem é o cidadão normal, não é isso? Exato. Por quê? Então, a lei da ficha limpa, tudo isso tem que ter. Por que privilégio para quem está no Congresso? Acabar privilégio. E você acha que você... Eu quero bater nisso tudo. Você vai ter muita dificuldade por ser... Vou ter dificuldade com tudo isso. Caso você se eleja, acredito que você tem grande chance. Eu me eleja, você vai ter de enfrentar uma maioria de deputados que vibram com a permanência da situação. Mesmo assim, dá para brigar, dá para conseguir mudança. Eu nunca tive medo de briga. Eu sou uma pessoa da paz, eu gosto do diálogo, eu sou uma pessoa que tenho... eu sou muito da tolerância, eu tenho muita... Mas eu não tolero mais essa... Você tem temperamento conciliador? Eu tenho um temperamento muito conciliador, mas eu não aguento mais ver até quando a população vai aguentar esse descaso. E até onde vai essa roubalheira? Aonde vai essa corrupção? Não tem mais limite. E você acha que o povo... Em todos os setores, Augusto. O povo vem aprendendo de 1992 para cá, Tereza, ele entendeu Eu acho que a situação piorou. O povo aprendeu muito. Eu acho que o Brasil teve várias conquistas e tal. Mas enquanto não houver uma melhora no sistema de educação do país... A população mais ampla, ela ainda continua, às vezes, sendo iludida. Por não ter conhecimento da realidade. Por falta de conhecimento da realidade. Então, ela continua, às vezes, elegendo pessoas não adequadas. Muitas vezes você pergunta em quem você votou para deputado estadual, deputado federal, as pessoas nem se lembram. E elas não têm nem como cobrar. Algumas nem querem lembrar, né? Às vezes é isso. Mas muitas não lembram, então você não sabe nem como cobrar. Então, você tem que saber em quem você vai votar, por quê, quais são os propósitos, sabe? Isso que escolher bem os seus representantes. Porque também um presidente pode ser bom, mas ele para governar sem ter um Congresso bom, que uma parcela, claro que ele não vai conseguir uma quantidade uma unanimidade toda, mas, vamos dizer, e é bom e é saudável que haja grupos divergentes até para poder haver um equilíbrio. Mas, do jeito que está aí, com a quantidade de partidos e essas negociações, o Congresso virou uma bancada de negócios do país, cada um com seus interesses. Você é filiada ao PSDB? Sou filiada ao PSDB. Você já decidiu por qual partido vai ser candidata? Vou sair pelo PSDB. É um partido que sabe brigar bastante internamente, né? Briga mais. É um partido grande, né? Os integrantes do PSDB, acho que me passa a impressão que eles brigam mais entre si do que com o adversário. Tem suas divergências internas, né? Por ser muito grande, todos os partidos grandes, eles têm suas facções, né? Mas eu sou conciliadora, então eu estou lá para ver a paz entre eles. Olha só, Tereza, eu acredito, por tudo que você disse, que não é a Dilma Rousseff, por exemplo, a mulher que te representa. Entre as mulheres que ocupam cargos públicos, qual serve de modelo para a mulher brasileira em matéria de honestidade, integridade? Você tem algum nome? Olha, uma mulher que me tem causado muito boa impressão é a Raquel Dodge. Eu acho que é uma mulher que... Procuradora-Geral, ela é uma mulher muito firme, é mulher discreta, que não é uma posição fácil. Não. Ela tem conduzido de uma forma muito equilibrada, sem interferências. Eu tenho me surpreendido positivamente. Eu acho que tem sido uma mulher muito brilhante. Perfeito. Tereza, eu quero aproveitar
a tua vivência de Alagoas para satisfazer até uma curiosidade pessoal. Por que o Estado de Alagoas insiste em reeleger ou eleger parentes de políticos envolvidos, para ser elegante, em irregularidades, tal? É o problema da educação? Por que Alagoas muda tão pouco? Olha, eu tenho visto acontecer no Nordeste como um todo uma forma muito antiga de política, que são oligarquias. Você tem visto a política no Nordeste e ela ser como hereditária. Virou tipo como era no Brasil colônia, capitanias. Então vai ficando, o pai vai deixando para o filho, aí o filho já vai preparando o neto, aí vai por aí. Porque aquilo virou como se fosse um feudo. Você vai herdando, porque aquilo dá bom resultado, lhe dá uma segurança, e virou isso. Então, não é só Alagoas, mas tem outros estados, né, da federação, a maioria, e isso tem que ser quebrado, porque eu acho que tem que estar num estado, quem tem que representar são pessoas que lutem pelo seu estado, pela sua população, para a melhoria daquele estado, daquela região e do seu povo. Então, não é uma coisa que eu esteja de acordo. Você ocupou um cargo público em Alagoas, né? Foi. Qual foi e como é que foi sua experiência? Eu fui convidada, assim que o Pedro faleceu, eu fui convidada para ser presidente da Fundação de Teatro do Estado. Fundação? Teatro Deodoro. Tá. Nessa fundação, eu fiz o restauro do teatro, né, que o teatro estava fechado há 11 anos, mas tinham 4 meses que eu estava à frente dessa fundação, o governador resolveu ativar a Secretaria de Turismo e me colocou à frente da secretaria, porque ele viu que eu era uma pessoa determinada e trabalhava muito, eu visto muito a camisa quando eu me dedico muito à causa que eu entro, e aí eu tinha nesse momento muita mídia, a mídia me buscava muito e eu usava toda a mídia que era para minha pessoa, eu usava para o estado de Alagoas. Então, eu não tinha orçamento para trabalhar o turismo, então eu trabalhava o turismo pela mídia que eu tinha pessoal. E eu acumulava os 2 cargos, mas friso muito, viu, Augusto, que eu só ganhava por um. Ganhar por um, tá certo. É bom, nunca acumulei informar, salário. É bom transmitir esse tipo de informação no Brasil de hoje. No Brasil de hoje, eu deixei minhas contas todas lá abertas, deixei o dinheiro em caixa que o teatro arrecadou, eu consegui fazer a inauguração. Na época, eu tive o prazer de levar a Hebe Camargo como convidada. A Hebe foi de como ela dizia, uma gracinha. Ah, ela é uma doce figura. Então, ela foi por carinho a mim, não me cobrou nada. Ela foi a mestre de cerimônia da abertura do teatro. As pessoas tinham essa deferência muito grande a mim. E foi muito lindo. Eu consegui com o Sérgio Mota, na época, uma verba. Agradeço até hoje, Dona Vilma, se estiver ouvindo, mas fizemos a inauguração do Teatro Deodoro com as portas assim abertas, a praça também envolvida com folclore do povo, resgate da cultura popular, que isso também é uma coisa muito importante. Você gostou, né? Da experiência? Muito boa, e eu gosto muito de estar junto com o povo, assim, foi muito importante na minha vida. Agora, Tereza, o estado de Alagoas, para mim, é um exemplo de como o Brasil não aproveita como deveria o turismo como fonte de renda. É lindo, tem lugares espetaculares e merecia ter um número muito maior de visitantes, né, de turistas brasileiros e estrangeiros do que tem. Por que isso acontece? Mas eu acho que não é só o estado de Alagoas. Não é. O Brasil de modo geral. Eu acho que o Brasil, de um modo geral, ele nunca levou o turismo de uma forma séria como uma indústria chamada indústria sem chaminé. Porque ela é a indústria que mais gera emprego de mão de obra não qualificada. Não qualificada. Então, o Brasil poderia ter o turismo ser levado de uma forma muito mais séria e poderíamos ter um outro desenvolvimento em áreas, agora sempre dizendo, com respeito ao ecossistema, né, as
diversidade que a gente tem, não com destruição, mas quem pensa nisso? A gente não cuida do ecossistema que a gente tem? Essa vai ser outra bandeira tua? Isso é uma coisa que sempre eu defendi demais em Alagoas. Tive à frente de uma campanha contra a transposição do rio. A forma que foi feita foi predatória do Rio São Francisco. O Rio São Francisco vai terminar se acabando. O governo fez Você é contra essa transposição? A forma foi péssima. O governo federal só pensou em transposição, eu sei do que é, porque até hoje não está funcionando direito. Então, uma forma predadora, você vê a Amazônia, o desmatamento, tudo continua. Agora tiraram até as taxas de quem fez desmatamento. Não, vão pagar uma taxa, mas não tem nenhuma você não tem não tem uma taxa maior, você só precisa replantar, é tudo não há meta, não há meta, não tem cuidado, é uma política, muito desrespeitoso com tudo, não tem seriedade. Agora, essa questão do sistema educacional, acho isso perfeito, Tereza, porque é por aí que você começa uma revolução de costumes, civilizatória no país. Está muito ruim o sistema educacional. Com a globalização, você vê tudo, você viu o exemplo da Coreia, a Coreia do Sul, como é que você não investe na educação? O Brasil, ele quer ver números. Todos os alunos estão na sala de... Mas qual é a qualidade desse aluno? Tá bom, é bom que se amplie, a educação tem que ser ampliada para todos, mas e a qualidade? E qual é o respeito que eles têm, o nível dos professores, reciclagem, o salário baixíssimo que tem o professor que forma todas essas crianças? A criança é a base da sociedade, não há investimento, não há, é muito pobre o que se pensa. Quer dizer, deve-se mexer tanto no orçamento quanto na política educacional. Na política educacional, porque você sabe que vindo a educação de qualidade, você depois, isso tem um resultado incrível dentro da sociedade, que até barateia até a saúde, porque eles vão ter outra noção da questão educação sanitária, de tudo. Vem uma população com outra formação. O país tem que se conscientizar que precisa de educação. Tomara que essa tua pregação se alastre pelo seguinte, eu sempre digo que se eu fosse presidente da República, as minhas prioridades seriam educação, 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 educação. Pois é. Saúde e educação. Aí os caras falam, mas e saúde não é importante? Eu digo o seguinte, se você der ênfase à saúde, deixar a educação para depois, você pode criar uma boa geração de bestas quadradas, saudáveis, mas ignorantes. Se você der ênfase à educação, ele aprende rapidinho que ele tem direito à saúde. É a consequência disso. E também ele mesmo vai ter noção de muitas coisas que ele pode... de tratar, de que não pode fazer para não adoecer, de esgotos, de como usar água, de não poluir mais, quer dizer, né, do trato do meio ambiente, quer dizer, você vai ter um agente que vai ajudar com o próprio sistema que a gente vive. Tereza, eu sei que você é discreta, você não gosta de entrar em determinados assuntos e não é por eles que eu me interesso, não. Eu quero saber só o seguinte, você viveu a história, foi protagonista da história e estudou história, é a tua área. A história do Brasil é bem contada, quer dizer, quando você lê a crise de 92, ela é bem contada? Ou é muito ruim? Eu acho Quem viveu sabe muito mais do que o cara que vai ler. Não, eu acho que ainda não talvez ainda esteja muito próxima ainda, eu acho que ainda não está bem contada, não. Acho que ainda a história vai ser contada de uma outra forma, que às vezes precisa de um certo distanciamento do tempo, né? Perfeito. E de modo geral, a história do Brasil é bem contada? Porque você, como disse, você descende de políticos. Não, você vê o que a gente está vivendo agora, esse momento, quando vai ser bem contado, perfeito, né? O que é que a gente está vendo, né? Ainda está se desmascarando tantas coisas aí, a gente tem que contar com a imprensa, né? Eu digo sempre, a imprensa é o nosso maior guardião, que tem que
estar junto, que tem que estar mostrando e levantando e abrindo os olhos da população, porque é quem dá força a tudo isso. Bom, então, falando da história recente, o que é que você achou do julgamento, da sessão do Supremo, que ontem, quarta-feira, recusou o pedido de impeachment do presidente Lula? Eu acho que a justiça tem que ser feita para todos. Eu acho que a Constituição deixa essas dúvidas, mas já tinha sido, isso já tinha sido questionado antes, já tinha esse julgamento, já tinha acontecido com outras pessoas, então por que não? Então eu acho que tem que ser feito, e como deve ser feito para os próximos todos. Todos. Todos, sem exceção. Os ministros do Supremo, que você acompanhou, evidentemente, a votação claro. de ontem. Qual deles mais te impressionou pela argumentação? Eu acho que o Barroso ele foi Barroso. muito bem, colocou muito bem. Agora, você também tem, além de tantos outros parentes ilustres, você tem um laço de parentesco com o Marco Aurélio Mello. O Pedro, o pai do Marco Aurélio era irmão do meu sogro. Marco Aurélio, o Pedro. Não gostou do voto dele, não? Eu tinha uma certa divergência. Tereza, eu queria que você aproveitasse os minutos finais da nossa conversa tão agradável para dar um recado ao eleitorado paulista. O que você diria para que o brasileiro visse com esperança a renovação do Congresso? Olha, eu fico até emocionada, viu? Eu peço a vocês que não percam a esperança. Eu passei por toda essa história que vocês ouviram, muita gente não sabia. Poderia ter perdido a esperança. Poderia ter perdido a esperança, porque eu vivi de perto tudo isso. Como eu falei, eu achei que aquilo seria o grande momento da conscientização dos políticos, da classe que faz toda essa força que é o Congresso. No entanto, não aconteceu. A impunidade continuou, eles continuaram a fazer do Congresso um balcão de negócios. E eu vi isso acontecendo, e eu continuei vendo e não queria entrar nesse mundo, porque todo mundo dizia, não entra, porque isso é muito sujo, mas eu não consegui ficar omissa. Então, quando eu vi a Operação Lava Jato com essa força, eu disse, não, eu não vou ficar omissa na minha área de conforto, eu vou também participar. Não é fácil, eu estou entrando, eu sei que é uma guerra, mas eu podia ter ficado no meu canto, mas eu vou também entrar na batalha. Então, não percam a esperança, vão lá, vão procurar em quem vocês acreditam, procura ver sobre cada pessoa, quem que pode trazer o novo, quem que vai ser uma pessoa decente que possa lhe representar, e vamos buscar uma nova forma de fazer política, um Brasil novo. Estou aqui falando das minhas ideias, de quem eu sou, a minha vida está aberta. Eu estive no Estado, tenho uma história. É um prazer estar contando, isso mexe muito com minhas emoções, porque é a minha vida, mas agradeço a vocês de terem ouvido aqui a nossa conversa. Muito bem, Tereza, vocês. muito obrigado pela aceitação do convite, foi um prazer conversar com você. Obrigada a você, Augusto. Termina aqui mais um Perguntar Não Ofende. Voltamos na semana que vem.